Jornal Metrópolis está no Palácio do Planalto, mais especificamente no gabinete do ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, o qual nós vamos entrevistar agora. Ao meu lado está a repórter Milena Teixeira. Ministro, muito obrigado pela entrevista. Eu já começo perguntando como é que está a sua relação com a presidente do PT depois que vocês, vamos dizer assim, depois que ela reagiu àquela sua crítica de que o PT estaria na zona de rebaixamento da política após o resultado das eleições. Olá, Igor. Olá, Milena. Uma relação tranquila. No PT a gente está acostumado a ter debates calorosos. Tenho certeza absoluta que quem assistiu o que eu vi, exatamente o que eu falo, naquela situação, eu falo que o PT cresceu nessas eleições. O PT foi o terceiro partido que mais cresceu em número de prefeituras. O PT aumentou em mais de 40% o número de votos para prefeito, mesmo sem ter candidato nos maiores colégios eleitorais. Não teve candidato em São Paulo, não teve candidato no Rio de Janeiro, não teve candidato em Salvador, né? O PT aumentou o número de vereadores. Agora, isso não significa que o PT tenha saído de uma situação que enfiaram a gente lá em 2016, toda a crise política. A gente melhorou em 2020, melhorou em 2024, mas tenho consciência absoluta que a gente precisa fazer uma avaliação de como que a gente retoma um protagonismo, sobretudo nas grandes cidades, nas médias cidades do país. E a presidenta Gleice é minha companheira, tenho todo o respeito dela como presidenta. O importante é que o debate vai existir. Vai existir esse debate dentro do PT, tenho certeza absoluta sobre isso. Acho que todo mundo quer promover o debate, inclusive a presidenta do PT. E nós vamos ter oportunidade de fazer uma avaliação profunda, que eu acho que nós precisamos fazer. Aproveitar que o presidente Lula preside o país, que botou o Brasil no rumo certo, que retomou políticas tão importantes para o PT, para o campo progressista, que salvou a democracia, que reposiciona o Brasil no mundo, colocou o Brasil no rumo certo da economia. Acho que é um bom momento para o PT fazer uma avaliação de como retomar o protagonismo, sobretudo nas grandes, médias cidades do país, nas eleições municipais, né? Isso é interessante, né? O PT é o multicampeão brasileiro das eleições presidenciais. Ninguém nunca fez o que o PT faz de positivo nas eleições presidenciais. Nós ou ganhamos ou fomos para o segundo turno em todas as eleições municipais, nacionais desde 89. É o partido que mais ganhou eleições nacionais, e a gente precisa avaliar o resultado da eleição no município, compreender o que acontece para construir nos municípios, nas eleições municipais, um resultado cada vez melhor. Ministro, o senhor e a presidente Gleice já se falaram depois desse episódio do que aconteceu na semana passada? Não encontrei com ela, mas isso aí está tranquilo, gente. Dentro do PT, o debate, tem uma coisa que tem dentro do PT, é debate, né? E nós vamos fazer um debate interno, todo mundo, inclusive, eu acho que capitaneado pela presidenta Gleice, né? Eu acho que o PT tem desafios importantes para entender essa questão das eleições municipais. Eu tenho dito que uma coisa que fez a força do PT sempre, inclusive em relação a outros partidos de esquerda, foi conseguir compreender muito o povo brasileiro, né, os trabalhadores e trabalhadoras, a maioria do povo brasileiro, compreender como que se organiza, se reorganizar a partir, inclusive, desses sentimentos desse povo, da forma de organização desse povo. Eu acho que o PT tem que fazer uma grande guinada ao povo brasileiro, enquanto organização local, no município, nas cidades, compreender esse perfil de organização, compreender por que essa faixa salarial de 2 salários mínimos até 10 salários mínimos é a faixa onde a gente tem mais dificuldade hoje de ter os votos, compreender isso, para que a gente tenha, no nível local, no nível municipal, um protagonismo semelhante à altura que a gente tem nas eleições presidenciais. Ministro, ainda falando de PT, já começou um debate interno no partido sobre a sucessão na presidência do partido. Tem uma ala que defende ali que tem que ter um nome do PT do Nordeste e outra ala que defende o Edinho, prefeito de Araraquara. Qual ala o senhor se encontra? Quem é que o senhor acha que é melhor? Qual o perfil o senhor vê melhor para suceder a Gleice? Eu sou da ala que quer um bom debate. Eu sou da ala que acredito que tem que, mais do que nomes, tem que concentrar no debate. Como que o PT cumpre um papel protagonista, que significa não seja hegemonista, mas protagonista, compartilhando com outros partidos de centro-esquerda. Primeiro, esse projeto nacional que é liderado pelo presidente Lula, com o PT se fortalece com ele, é protagonista com ele, compartilha isso com essa grande frente de centro-esquerda que foi vitoriosa nas eleições de 2022, e como o PT volta a ter um maior protagonismo, sobretudo nas grandes, nas médias cidades,
e faz com que esse segmento de trabalhadores e trabalhadores, né, de 2 salários mínimos até 10 salários mínimos, os empreendedores, esse novo perfil de trabalhador urbano, a juventude sinta no PT como seu grande representante. Então, eu sou da ala que quer fazer o debate. Mas o senhor é de São Paulo, eu pensei que talvez o senhor estava torcendo pelo Edinho, por isso ser de São Paulo. Não. Primeiro que o PT é um partido nacional. Né? O PT não é outros partidos que têm uma dimensão regional. Aliás, isso é algo gravíssimo. O PT nunca pode ser. O PT é um partido nacional, vai fazer um debate nacional, que passa pelas regiões, mas passa, sobretudo, na minha opinião, como o PT volta a ter um protagonismo, compartilhando com outros partidos dessa frente ampla, tanto a agenda de desenvolvimento do país, os sonhos para a grande maioria da população, como que o PT consegue interagir ainda mais com essas novas formas de organização, novas formas de comunicação. Acho que esse que é o desafio. E de um debate nacional. Debate nacional. O companheiro Edinho é um excelente nome. Eu convivi com o companheiro Edinho, ele na condição, por exemplo, de presidente estadual do PT de São Paulo. Ele foi ministro da SECOM no governo Dilma, participou das coordenações nacionais da campanha do Lula em 2010, eu estava junto da campanha da Dilma em 2010, da campanha da reeleição do presidente Lula em 2006, 2014. Então, apesar lá de ser de São Paulo, tem uma visão nacional também. Como eu acho que o Nordeste também teve um peso muito importante, né? Um crescimento importante. Então, acho que tanto o Nordeste, a Amazônia, eu vivi 6 anos na Amazônia, né? O PT na Amazônia, esse campo progressista na Amazônia tem um papel muito importante no debate. O Rio Grande do Sul teve um crescimento importante em algumas cidades, de retomada de algumas cidades. O PT, por exemplo, volta a governar a cidade de Pelotas, com o Marrone, que já tinha sido prefeito. Então, o PT é um partido nacional, tem que debater as regiões, mas é, sobretudo, um partido nacional. E os desafios que nós temos, sobretudo, como interagir, ser o representante desse setor de trabalhadores e trabalhadoras, que estão naquela faixa salarial de 2 a 10 salários mínimos, que alguns são empreendedores, outros têm um novo perfil de trabalho, outros trabalham em espaços que você não tem mais local de organização. Né? Às vezes você tem uma fábrica que você tinha 40 mil, 50 mil, chegava no horário, você não tem esse espaço. Você pega o segmento bancário, por exemplo, né? Tinha centenas de milhares de bancários, diminuiu com a automação. A juventude, como dialogar com essa juventude, como compreender. São desafios que estão em todos os lugares. Né? São desafios que estão ali no estado de São Paulo, são desafios que estão no Rio de Janeiro, são desafios que estão no Nordeste brasileiro, está na região amazônica. Quando você pega esse segmento social, chega nas cidades, é o desafio em todas as cidades, todas as regiões do país. Então, eu sou daquele que tem que fazer um debate nacional que passa pelas regiões, mas passa, sobretudo, como um partido das trabalhadoras e dos trabalhadores, como interagir ainda mais com essa mudança de perfil de trabalhadores que mudou tanto no nosso país. Ministro, ainda falando sobre o PT, o ex-ministro José Dirceu foi reabilitado eleitoralmente após o ministro Gilmar Mendes anular as condenações dele na Lava Jato. Muito se fala que Dirceu vai ajudar na articulação política do governo agora e talvez em 2026, se ele for para o Congresso Nacional. Ele vai mesmo? E se sim, como é que ele vai ajudar? Não sei, quem só pode responder isso é ele. Agora, mas agora todo cidadão filiado a um partido, todo cidadão filiado a um partido, né, e ao Partido dos Trabalhadores, que quiser ser candidato, tem o direito de ser candidato. Então, essa é uma decisão mas agora ele pessoal. Pode ajudar já na articulação política, assim, até com um trabalho que é mais do senhor, mas ele pode ajudar, e até pensando também na candidatura do presidente Lula em 2026? Todo mundo ajuda, né? Todo mundo ajuda, nos espaços que possa ter, na capacidade de interlocução que possa ter. Eu, por exemplo, eu faço questão de regularmente me reunir com os ex-ministros do Ministério das Relações Institucionais, conversar, né, dialogar sempre, né, porque tem uma experiência que é importante. Então, certamente, tem experiências ali que podem contribuir muito, como de outros ex-ministros, de outros governos. Né? Uma coisa muito boa desse governo é que a gente sabe enfrentar várias das situações, porque a gente já governou esse país em outros momentos. Por exemplo, quando a gente assumia aqui o Ministério das Relações Institucionais, o pessoal falava o tempo todo, como é que você vai reagir a tal situação? Ele falava, isso aqui não é a primeira vez, ninguém é maneiro de primeira viagem. Então, você poder ter interlocução com ex-ministros também sempre ajuda e muito. Não só na articulação política, em pensar projeto para o país,
segmentos, setores das políticas públicas. Então, todo mundo pode contribuir, né? Só não contribui com o governo aqueles que defendem fake news, aqueles que defendem o negacionismo, aqueles que passam pano porque aconteceu no dia 8 de janeiro, aqueles que fizeram a guerra contra a democracia no país, né? Esses aí não têm contribuição nenhuma a dar ao governo. Agora, todos os outros, inclusive segmentos de oposição, eu dialogo permanentemente com parlamentares da oposição que queiram discutir uma agenda para o país, como a gente mantém. A gente faz 1 ano e 10 meses que a gente colocou esse Brasil no rumo certo na economia. 3% ano de crescimento por 2 anos consecutivos, algo que não acontece há uma década no Brasil. Estamos com a menor taxa de desemprego do Brasil desde 2012. Tivemos o maior ganho de renda médio das famílias no Brasil desde 2012. Então, com oportunidade única, né, de retomada do investimento no país. Fechou agora, mês passado, outubro, novo recorde de venda de carros no país, retomada da indústria automobilística, fechou o semestre de avaliação da indústria no país, uma percepção da indústria, o IED soltou esse dado agora, de um crescimento da indústria do país, de uma retomada importante em vários setores, sejam setores mais tradicionais, como a indústria automobilística, mas com a renovação, com carro elétrico, com plataformas industriais novas, ou seja, os setores mais modernizantes, né? O núcleo tecnológico da área da saúde, o núcleo tecnológico da tecnologia de informação. Nós botamos o país no rumo certo, oportunidade enorme. Então, todos que quiserem discutir e sustentar essa agenda, nós estamos sempre abertos ao diálogo e pode ajudar muito. O senhor citou dados e a gente tem visto dados positivos na economia do governo, mas por que isso ainda não se reflete numa melhora na avaliação do governo? A gente tem visto pesquisas, a avaliação do governo ela segue ali estável, ela não melhora, mesmo com esses resultados. A que o senhor atribui esse que não está refletindo nas pesquisas? Eu acho que tem 2 fatores, Igor. Primeiro, é uma situação do cenário mundial. Você pega também o mundo como um todo, nas democracias, você tem governos que são raros, aqueles que têm uma avaliação maior. Quando você pega as pesquisas, inclusive saiu o dado da semana passada, né, o presidente Lula está entre os 10 presidentes mais bem avaliados do mundo, com toda essa polarização. Então você tem um cenário de polarização no mundo, de como a comunicação circula, de como que a informação chega, essa disseminação de fake news. Nós estamos vendo na disputa das eleições dos Estados Unidos a disseminação absurda de fake news, a utilização de instrumentos os mais absurdos para isso. Então, você tem um fator de você ter um grau de obstáculos para a difusão da informação, de formas de comunicação hoje no mundo das democracias, que é um desafio a ser enfrentado, né? O outro é o seguinte, nós estamos há 1 ano e 10 meses do governo. O pessoal, às vezes, faz uma comparação do nível de avaliação do governo do presidente Lula do último ano do segundo governo. O presidente Lula chegou a 70%, 75% de avaliação. Isso era o último ano do segundo governo. Quando a gente pega lá 2005, 2006, que foi o ano da reeleição, você tinha nível ainda muito polarizado ainda, né? Então, eu acredito que na medida que a gente vai colhendo os frutos do governo, né, e fazendo a disputa política em torno desses frutos, nós vamos melhorando, vamos chegar muito bem em 2026. Até porque eu acredito que o governo vai entrar em 2025, 2026 no modo colheita com disputa política. O que eu quero dizer sobre isso, né? Os ministros, o governo como um todo, se reorientar não só para garantir a colheita das ações, mas para a gente fazer a disputa política, mostrar o que significa isso. Por exemplo, você pega o Acredita. O Acredita foi um programa construído no debate aqui no Conselhão, que a gente coordena. Ministério da Micro e Pequena Empresa, Ministério da Fazenda, MIDIC, conselheiros dos mais variados segmentos, a Luísa Trajano puxando esse debate, um grupo de trabalho sobre crédito, como a gente aumentar a oferta de crédito no nosso país. Apresentamos isso para o presidente, ele determinou os ministros construir um programa, virou o Acredita, que vai garantir crédito mais barato, desde o empreendedor, da pessoa que está ali no Bolsa Família e quer abrir um negócio, quer abrir um salão, quer ter uma oportunidade de empreender, do micro, pequeno, médio empresário, resolveu a dívida, né? Resolveu mais de 5 bi de resolução de dívidas de micro e pequenos empresários que estão endividados, para ele poder investir mais, até o mercado secundário da construção civil, que pega os grandes construtores da construção civil, e esse mecanismo para a gente suavizar a oscilação cambial, para atrair investimento externo. Concluímos, conseguimos aprovar no Congresso, lei sancionada, já começou a renegociar. Nós vamos ter que fazer no ano que vem, né, a divulgação disso, a disputa política sobre isso, mostrar que tudo que avançou para a micro e pequena empresa na história desse país foi no governo do presidente Lula. Desde a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, a criação da MEI, super simples, agora o Acredita. Então?
Não é só comunicação, é comunicação também, mas é o governo entrar no que eu falo no modo colheita e disputa política sobre essa colheita. O significado político de cada ação, o que significa um governo tomar a decisão de fazer o maior programa de crédito para o micro, pequeno e médio empreendedor do país, botar o Banco do Brasil para isso, a Caixa, o BNB, o BASA, os bancos públicos, colocar o BNDES para isso. Qual que é o significado disso? Mostrar que é esse governo que está de mão dadas com o empreendedor, com o cara que está lá na periferia, quer montar um salão de beleza, quer montar um novo negócio. É esse governo que está garantindo isso. Então, isso é disputa política, esse é o modo de disputa política. Colheita com disputa política, eu acho que isso é fundamental a partir do ano que vem. O senhor falou um pouco de política externa. Qual o impacto de uma eventual vitória do Donald Trump para o governo Lula? O senhor avalia que o governo pode ter prejuízo, o governo brasileiro, hoje? Eu acho, assim, primeiro, tanto a vitória da Câmara ou do Trump, às vezes tem um impacto mais de ânimo de alguns atores da política que se envolvem mais diretamente, até falam disso. Gente que até dá, às vezes a pessoa fala tanto sobre isso que dá até a impressão que a pessoa vota nos Estados Unidos ou pode votar nos Estados Unidos. Mas, em relação ao governo, né, o impacto sobre o governo é a forma que a gente governa esse país. Né? O fato da gente ter colocado esse país no rumo certo da economia, desde o começo do governo ter tomado uma decisão muito importante de abrir mercados externos. O Brasil hoje tem mais de 180 novos mercados externos. O Brasil não tem mais essa dependência que tinha em relação ao mercado de comércio exterior com os Estados Unidos, como tinha, por exemplo, né, antes do primeiro governo do presidente Lula. A gente reabriu mais de 180 mercados para os nossos produtos. O papel que o Brasil tem em vários outros órgãos multilaterais, o papel que tem nos BRICS, o Brasil que vai sediar o G20, né, presidindo o G20. O Brasil assumiu o protagonismo mundial da chamada transformação ecológica. Nós temos tudo, absolutamente tudo, Milena, para estar no pódio da transformação ecológica no mundo, atrair investimentos para isso. O Brasil já foi o segundo país que mais atraiu investimento externo no ano passado, só perdeu para os Estados Unidos. Os marcos regulatórios que nós estamos aprovando no Congresso Nacional, o hidrogênio verde, combustível do futuro, letra de crédito para desenvolvimento do BNDES, estamos trabalhando, hoje estava a manhã toda, desde manhã cedo com os senadores, para ver se a gente consegue aprovar o mercado de carbono já essa semana mesmo no Senado. Então, isso vai construindo um caminho sólido para o país para ser um protagonista e atrair investimentos, independente do resultado eleitoral de um país como os Estados Unidos. Então, eu acho que pode ter um impacto mais na animação de alguns seguidores de um lado ou do outro, mas em relação aos impactos da cooperação que a gente vem a fazer, né, porque a gente está cada vez menos dependente dos Estados Unidos. Se o Trump quiser fazer algum tipo de retaliação, sinceramente, quem está perdendo é ele, porque vai estar perdendo um parceiro importante, que é o Brasil, que pode assumir um protagonismo importante na transformação ecológica, na atração de energia renovável, nesse novo mercado de carbono que nós vamos criar, vai ser um mercado potente para o conjunto do mundo. Então, se ele quiser fazer qualquer tipo de retaliação, quem vai estar perdendo é ele. Não tem sido a tradição dos governos republicanos, inclusive, né? Porque sabem da importância do Brasil, o papel que o Brasil tem. Politicamente. Porque assim, a gente conversa ali com políticos bolsonaristas, eles apostam tudo numa vitória do Trump, até para o Trump, como presidente dos Estados Unidos, eventualmente pressionar autoridades brasileiras, ou seja, pelos caminhos oficiais ou não, de repente, para garantir a elegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Exatamente, essa disputa política de Igor, 26. só quem bate continência para a bandeira dos Estados Unidos para pensar desse jeito. O bolsonarismo pensa assim porque eles batem continência para a bandeira dos Estados Unidos. Né? Só quem faz isso pensa desse jeito. Certo? O Brasil é um país soberano. E é um país cada vez mais colocado a assumir um protagonismo internacional nessa agenda da transformação ecológica. O Brasil é o país que está presidindo o G20, vai presidir a COP30 no ano que vem. Tem uma agenda mundial onde o Brasil tem um protagonismo dela. Não é único. Então, eu vejo zero chance de, eventualmente, o Trump presidente tentar influenciar de alguma forma aqui, até para ajudar o Bolsonaro. Não, ele pode fazer o que ele quiser. O que eu estou querendo dizer é o seguinte,
o debate eleitoral em 2026 vai se fazer em função da avaliação do nosso governo em 2026. É isso que vai estar sendo avaliado. Mas hoje o Bolsonaro está inelegível, é isso que eu estou falando, né? Nessa questão, né? De repente... Então você está querendo dizer que o Trump vai influenciar a Não, justiça o que eles dizem, brasileira? né? É o que eles dizem. É só falar isso quem bate continência dos Estados Unidos. Só falar isso quem bate continência dos Estados Unidos. Né? Não tem relação direta com isso, tá certo? O Brasil é um país soberano. O nosso sistema judiciário brasileiro é soberano. Sim. E o Brasil vai fortalecer cada vez mais o seu protagonismo internacional, não de forma ufanista, mas como um dos protagonistas nessa agenda da transformação ecológica. A agenda não é só do futuro, é do presente hoje. Vocês estão vendo o que está acontecendo na Espanha. Vocês viram o que aconteceu na Espanha agora? Quer dizer, as mudanças climáticas impactam o presente da vida das pessoas. E o Brasil é um dos países que pode ter um papel importante nisso. E está colocado para isso, porque preside o G20 esse ano e vai presidir toda a organização da COP30 ano que vem. Então, tenho certeza absoluta, não vou aqui revelar se eu tenho torcido ou não, porque é a reeleição americana, tá certo? O presidente Lula tem, né? O presidente Lula tem, ele já não falou. Vou revelar aqui, tá certo? Ó, vou contar aqui para vocês. Eu tenho um irmão que é americano, mora nos Estados Unidos, vai votar. Eu sei de que lado que ele está. Mora lá na Califórnia. Inclusive tem um senador que é Alejandro Padilha, da Califórnia, senador eleito. Sei que ele vai sobre votar, o cenário internacional, a gente viu na semana passada, basicamente, né, ali uma reação muito forte do governo Nicolás Maduro, do ditador Nicolás Maduro da Venezuela em relação ao Brasil, até acusando o Celso Amorim de ser capacho dos Estados Unidos, algo que quem conhece a história do Celso Amorim não é. Como é que o senhor defende a postura do Brasil em relação à Venezuela? O senhor acha que o Brasil tem que reagir mais energicamente, de repente também, ou rompendo relações, ou até convocando também o nosso embaixador lá? O senhor achou que foi desproporcional essa reação do Maduro? Que foi desproporcional, até o próprio Celso Amorim, nosso Itamaraty, já colocou, deixou claramente, e a comunidade internacional sabe, percebeu que foi absolutamente desproporcional. O Brasil tem que agir como o tamanho que tem. E tem que agir sabendo que a melhor coisa para o Brasil e para o povo brasileiro é a paz nos nossos vizinhos. Porque os nossos vizinhos são grandes compradores nossos. Se tem uma região onde a balança comercial brasileira, sobretudo dos produtos industrializados, que agregam mais valor, geram mais empregos qualificados aqui no Brasil, é positivo, é com o conjunto da América do Sul. Então, se a Venezuela estiver bem, de forma pacificada, estabilizada, se a Argentina estiver recuperando a sua economia, se o Peru estiver bem, se a Colômbia estiver bem, quem mais ganha com isso é o Brasil. Tanto pela tranquilidade de você poder fazer cooperações importantes regionais, mas, sobretudo, também pelo aspecto econômico. Então, o Brasil tem que agir na posição de um país que tem esse tamanho. Então, foi correto desde o começo o Brasil dizer o seguinte, vou reconhecer o resultado eleitoral quando tiver as atas, porque essa era a posição do Brasil. Até agora não reconheceu, né? Enquanto não tiver ata, não vai reconhecer o resultado eleitoral. Foi correto o Brasil ajudou, inclusive, a mediar a realização das eleições na Venezuela. Né? Foi correta a posição do Brasil em relação aos BRICS, porque os BRICS ele surgiu como um bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que tinham características comuns. Eram países emergentes. Quem criou o BRICS não foi nem o governo Lula, foi no governo Fernando Henrique Cardoso ainda, que o Brasil foi signatário dos BRICS. Quem impulsionou, lógico, o presidente Lula impulsionou muito essa agenda. Eram países de dimensões grandes, mais de 100 milhões de habitantes, né, importantes, emergentes. Essa é a característica dos BRICS. Na medida que ele vai se fortalecendo, e esses países tomam um papel muito importante na economia mundial, hoje os BRICS reúnem mais da metade da economia mundial, isso tem uma importância enorme, né, os BRICS, vários outros países começam a querer entrar nesse bloco. O critério para entrar nesse bloco tem que ter um critério, senão começa a desfigurar o que é os BRICS. Então tem que ter países que têm influência regional, ao entrarem, amplia essa influência regional. É isso que o Itamaraty defende, o próprio ministro Celso Amorim também fala sobre isso. Né? Tem um peso regional importante. Então o Brasil está correto, seguindo uma certa coerência da sua política externa em relação a isso. Então nós vamos continuar mantendo essa coerência, sem querer gerar qualquer instabilidade, sem querer provocar qualquer desestabilização em países vizinhos, porque quanto mais tranquilos estiverem, melhor para nós, para os nossos interesses comerciais, para gerar emprego no Brasil, gerar conhecimento e tecnologia no Brasil.
Ministro, voltando agora para o Brasil e falando de Congresso Nacional, mais precisamente de disputa na Câmara dos Deputados. O presidente Lula deu aval para o PT apoiar Hugo Mota, que é o candidato de Arthur Lira na presidência da Câmara? O presidente Lula fez o que ele sempre fez desde o começo do ano, quando esse debate começou. E ele faz isso pela experiência política de quem já governou esse país e de todos nós que estamos aqui, né, enquanto ministro das Relações Institucionais, que também já tivemos nessa situação nos outros governos do presidente Lula, que é uma postura de respeito ao processo interno da Câmara, de não querer interferir, de sempre falar o seguinte, o meu presidente da Câmara vai ser aquele eleito pela Câmara dos Deputados. Então o presidente não é que deu aval para A ou para B, mas ele, quando recebeu o líder e a presidente do seu partido, disse o seguinte, eu respeito a condução que vocês forem fazer e vai sempre respeitar, não só do PT, como dos demais partidos também. Eu acho que o candidato Hugo Mota está ganhando cada vez mais apoios. Eu conheço o Hugo Mota desde quando fui fazer campanha em 2008. Eu estava aqui no governo Lula, lá em Patos, na Paraíba. Candidato era da família dele, vice do PT, 2012 a mesma coisa. Né? Então, conheço desde essa época, depois fomos colegas deputados juntos, e posso dar um testemunho em relação à postura dele enquanto líder do Republicanos, muito colaborativa com a agenda central do governo. Né? O Mota foi alguém que foi sempre muito importante ano passado, esse ano, para aprovarmos a reforma tributária, aprovarmos a isenção de imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, né? Para aprovar a retomada de todas as políticas sociais que nós conseguimos aprovar, essa agenda da transição ecológica. Né? O governo do presidente Lula, nesse 1 ano e 10 meses, tem a maior taxa de aprovação de projetos de iniciativa do governo da história da redemocratização. E ele teve um papel importante como isso. Como também o Brito também teve, o Elmar, os outros candidatos, que por algum motivo, ali da dinâmica da Câmara, né, hoje não tem tantos apoios como tem o Hugo Mota. Agora, recentemente, o Jacques Wagner, que é líder licenciado do governo no Senado, ele deu uma entrevista a uma rádio na Bahia, dizendo que o Hugo Mota é uma mistura de Ciro Nogueira com Eduardo Cunha. E muito se critica pela ligação que o Hugo Mota teve com Eduardo Cunha e é muito próximo do Ciro Nogueira, que é ex-ministro da Casa Civil do Bolsonaro. O senhor concorda que ele é um pouco dessa mistura? E mais, o senhor acha que o governo vai confiar numa eventual presidência dele da Câmara? Eu vi que o senhor deu um testemunho positivo em relação a ele. Mas essa ligação dele com Cunha ou com Ciro pode atrapalhar? Eu quero dizer uma coisa aqui. Eu conheço o Hugo Mota desde quando fui lá fazer campanha para a família dele e para o PT lá em Patos e conheço mais ainda ele como líder do Republicanos do ano passado. Então, eu confio no Hugo Mota, que eu vi como líder do Republicanos do ano passado e nesse ano como alguém que ajudou muito a aprovação da reforma tributária, aprovação do marco fiscal, as votações decisivas de recriação das políticas sociais. Nós recriamos 16 políticas sociais precisando de aprovação do Congresso Nacional. Mais médicos, Minha Casa Minha Vida, ampliação do Bolsa Família, programa de aquisição de alimentos, que até foi o Boulos o relator. Teve uma parceria fundamental do líder Hugo Mota na aprovação de todas elas. Então eu confio nessa figura e o PT está confiando também nos compromissos que ele assumiu já com o PT, com outros partidos também, de manter essa postura em relação à presidência da Câmara. Então acho que ele é o favorito hoje. Para a eleição tem ainda mais de um mês ainda, né? E eu sei disso, que ele sabe, ele está ali com a sandália da humildade, vai conversando com toda a bancada, como sempre foi, porque tem uma construção ainda, tem apoio de lideranças importantes de vários partidos, ganhando apoios cada vez maiores, se consolidando como favorito, Ministro, mas ele sabe que tem uma eleição longa ainda. O senhor acha que as outras candidaturas, então, a candidatura do líder do União Brasil, deputado Elmar Nascimento, do líder do PSD, Antônio Brito, ainda estão aí, estão continuando. Inviabiliza esse tanto de apoio, né? Exatamente. Não, Milena, primeiro eu tenho o maior respeito, tanto pelo Elmar Nascimento como pelo Brito. E eu quero dizer que os dois também tiveram uma postura muito positiva nesse 1 ano e 10 meses, nessas agendas do governo. Por vários motivos aí da dinâmica interna da Câmara, o Hugo Mota tem mais apoios nesse momento. Eu acho que ele é o favorito para essa disputa da Câmara. Agora, a eleição tem uma longa caminhada. Por exemplo, o União Brasil tem dado cada vez mais sinais de que o Elmar pode desistir depois de que o Hugo Mota pegou PT, PL, MDB, os maiores partidos.
O senhor acha que isso inviabiliza a candidatura, por exemplo, do Brito? Porque a gente vê vários partidos de diferentes espectros anunciando apoio. O senhor disse que reconhece que ele é o favorito. O Brito ainda tem viabilidade? Não, o senhor tem experiência na Câmara. Mas meu papel não é ser de analista do que vai acontecer com as candidaturas ou não, né? Nem coach de candidatura ou não. Mas eu avalio que o Hugo Mota hoje conquista vários apoios e eu acho que toda vez que você pode construir um caminho convergente de construção de consensos, é o melhor caminho. Então, tudo que puder caminhar para algo que possa unificar, eu sempre acho que é o melhor caminho a ser tomado e eu acho que pode contribuir muito, inclusive, para que a Câmara continue nesse final de ano. A gente tem votações importantes até o final do ano, que nós estamos de olho para nós. Por exemplo, o governo, a gente conseguir aprovar o mercado de crédito de carbono, vai ser uma conquista importante para o país. O presidente Lira e o presidente Pacheco conseguirem, junto com os líderes, concluir a votação da reforma tributária esse ano. Você acha que é possível ainda concluir ainda esse ano? Eu acho que é possível, sempre é possível. Né? Vamos trabalhar para isso. Vamos trabalhar para isso, né? Para que possa concluir esse ano, porque eu acho que inclusive é um legado justo para as duas presidências que se encerram esse ano. Trabalharam tanto para a reforma tributária, foram tão decisivos para a emenda constitucional da reforma tributária. O governo teve uma postura desde o começo de respeitar a produção do Congresso. O governo não mandou uma emenda constitucional da reforma tributária, respeitou o que estava sendo produzido pelo Congresso, dialogou, discutiu, negociamos pontos. Foi decisivo o papel do ministro Fernando Haddad, do secretário Bernapim na aprovação da reforma tributária, da decisão do presidente Lula o tempo todo falar, quero aprovar a reforma tributária, diferente do governo anterior, né? Mas foi respeitando a produção do Congresso. Eu acho que é até justo, com a presidência de ambos, poder construir a votação da regulamentação da reforma tributária até o final do ano. Ministro, como é que está a relação do senhor hoje com o atual presidente da Câmara, Arthur Lira? Eu sempre falo que aqueles episódios que aconteceram é como se fosse episódio da série passada, tá certo? Já virei a página em relação a isso. A gente sempre manteve aqui, a preocupação que a gente sempre teve era o governo continuar tendo diálogo, e o governo continuou tendo diálogo, tanto é que a gente aprovou as questões fundamentais na Câmara. Ministro, para encerrar uma última pergunta, muita gente até do próprio PT tem sugerido, na verdade, a gente fala pressionado, mas tem defendido que o presidente Lula faça uma reforma ministerial até casada com essa disputa da Câmara. O presidente já tem falado, já tem essa discussão aqui interna no Planalto, o presidente tem sinalizado, talvez, aí, de fazer uma reforma ministerial nesse segundo ano de governo? Em nenhum momento o presidente dialogou com qualquer um de nós sobre isso. Né? Eu acho que tem um sentimento do presidente, e eu acho que é um sentimento nosso também, de que a gente precisa preparar um governo para um modo, como eu estava falando, o segundo tempo de governo, tá certo? Às vezes um time joga de um jeito no primeiro tempo, a gente precisava colocar o Brasil no rumo certo da economia, salvar a democracia, fazer com que o Brasil voltasse a crescer, redução de desemprego, como nós estamos fazendo no nosso país. Ou seja, apontamos um rumo, agora tem que se preparar para o segundo tempo desse governo. Então, acho que tem que preparar para um modo segundo tempo. Aí o técnico que decide se mantém o mesmo time. Mas o senhor conversa com ele todo dia. Eu tava com ele. Eu quero dizer que, por enquanto, nas conversas que nós temos, em nenhum momento o presidente disse qualquer coisa sobre reforma ministerial, mudar ministro. Eu acho que ele está pensando como preparar o time para esse segundo tempo, que é um segundo tempo de continuar a colheita. Né? Você pega, a gente já começou a ter os primeiros impactos. A gente pegou o Enem desse fim de semana. O impacto da criação do pé de meia. Da gente ter ido lá no Congresso Nacional ano passado, aprovar o pé de meia como lei complementar, conseguir maioria para aprovar, começar o pé de meia esse ano, o impacto que ele já teve de aumento nos estados de comparecimento dos alunos que estão no ensino médio. Sim. Tem estado que mais do que dobrou. Meu estado de São Paulo saiu de menos de 50%, chegou a 80%. Tem estado que estava a 50%, chegou a 100%. Né? É um crescimento, o impacto do pé de meia. A colheita aqui, ano que vem, vai ser ainda maior. Né? Porque você não tem eleição municipal, então você não tem aquele obstáculo de repassar recursos para os municípios. Então, eu acho que o governo tem que se preparar para esse modo de disputa do segundo tempo de governo. Se o presidente, que é o técnico maior, achar que precisa trocar ou não peças, é a avaliação dele. Até esse momento, ele nunca abriu qualquer discussão conosco sobre isso. Mas eu acho que ele está convencido que a gente precisa preparar o governo para o segundo tempo, que é manter a colheita e fazer a disputa sobre essa colheita, o significado dela, fazer a disputa, sobretudo nesses segmentos, como eu falei, que ganham de 2 salários mínimos até 10 salários mínimos, esse segmento de trabalhadoras e trabalhadores que, por algum motivo, não sente ainda que são ações do governo que estão melhorando a sua vida. Então,
Acho que o governo tem que estar preparado para esse modo de disputa no segundo tempo, para manter o ritmo, né, com mais intensidade ainda e marcar os gols necessários para consolidar a vitória. Ministro, finalizando aqui, nessa disputa política, nessa colheita de 2026, o presidente Lula que vai estar à frente em uma possível reeleição dele, ele vai se candidatar novamente em 2026, como é que está isso? Eu tenho certeza disso, né? A única coisa que ele fala assim, eu tenho que estar bem de saúde. Se tem uma coisa que o presidente Lula está, é bem de saúde. Mesmo né? depois da queda. Preparado, respondendo super bem, tranquilo, exames estáveis, equipe médica. Se tem alguém que está bem de saúde, é o presidente Lula. Absolutamente preparado para isso. E vai estar muito bem posicionado politicamente, porque esse rumo certo que a gente está consolidando do país vai se intensificar ainda mais. Eu acho que vamos chegar muito bem em 2026, pronto para derrotar mais uma vez qualquer projeto aventureiro da extrema-direita. Ministro, muito obrigado pela entrevista e já fica o convite aí para outras entrevistas em breve. Eu que agradeço. Na próxima, vou lá naquele estúdio maravilhoso que vocês têm aqui em Brasília. Com certeza.